Bom, sejam todos bem-vindos, boa noite. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, aos bons espíritos, mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver aqui necessidade de caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu não seria. Quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Caridade é paciente, é doce e benfazeja. Caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, senão se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira Epístola aos Coríntios. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e porque é independente de toda a crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade. Mostra não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na beneficência para com o próximo. Então, vejam, a gente tem sempre lido várias coisas, né? Mas a caridade prevalece sobre tudo, né? Então, a gente pode praticar a caridade de muitas maneiras, né? Eu não preciso aqui enumerar para vocês, porque a maioria de vocês já sabe, né? Tem aquela caridade moral, que é a caridade que se deve fazer sempre. Não precisa gastar dinheiro, não precisa fazer nada. Basta ouvir alguém, dar um conselho, né? Visitar aqueles que necessitam. Esta é uma caridade das mais eficientes, né? E a gente percebe que quando a gente está numa tribulação de vida, quando a gente faz caridade, a gente começa a melhorar a nossa situação. Então, a caridade tem que ser sempre uma das metas que a gente tem que conquistar na vida. Bom, como vocês não estão com o livro, nós vamos hoje entrar no capítulo 20 e nós estamos terminando. Tem pouquinhas folhas aqui para a gente terminar. E aí eu vou continuando os nossos estudos. Vamos ler No Mundo Maior. A gente vai estudar No Mundo Maior, tá? Que é uma continuação dos livros do André Luiz, tá?
Eu acho que até dá para ler um pouquinho hoje, mas vamos ver, tá? Bom, continuando aqui o mesmo esquema, né? Eu vou lendo aqui, se alguém não entender, pergunte, ou se alguém quiser complementar o que eu falei, também fica à vontade, tá? Então vamos lá, capítulo 20. Ação de graças. Congregados agora no Instituto Socorrista de Fabiano, preparamo-nos para ditosa viagem de regresso. Efetivamente, as saudades da nossa vida harmoniosa e bela, nos planos mais altos, dominavam-nos os corações. O serviço nas regiões inferiores proporcionava-nos, é bem verdade, experiência e sabedoria, acentuava-nos o equilíbrio, enriquecia-nos o quadro de aquisições eternas. Entretanto, o reconhecimento de semelhantes valores não impedia a sede daquela paz que nos aguardava, a distância no lar tépido e suave das afinidades mais puras. Em todos nós preponderava o júbilo decorrente da tarefa exemplarmente realizada, mas o próprio Jerônimo não disfarçava o contentamento de regressar, na impressão de calma e bom ânimo que lhe fulgurava o semblante feliz. Ao esforço sincero seguia-se a tranquilidade do dever cumprido. Marcada a reunião derradeira da casa transitória, rodeavam-se os recém-libertos de vários amigos que lhes traziam alegres notícias e boas-vindas confortadoras. Dimas e Cavalcante, que eram aqueles espíritos que a gente conversou há uns 3 ou 4 capítulos atrás, que estavam desencarnando, né? Renovados em espíritos, ignoravam como exprimir o reconhecimento que lhes vibrava na alma, enquanto Adelaide e Fábio, mais envolvidos na senda da luz divina, comentavam problemas transcendentes do destino e do ser, através de observações formosas e surpreendentes, recolhidas na vasta esfera de experiências individuais. Notas de alegria e otimismo transpareciam de todas as palestras, projetos e recordações. A irmã Zenóbia solicitou que a esperássemos na câmara consagrada à prece, onde nos abraçaria, dando-nos as despedidas. A irmã Zenóbia é a principal responsável pela casa transitória. Reunidos em alegria franca, aguardávamos a diretora nas melhores expansões de entendimento fraternal. Zenóbia, poucos momentos depois, dava entrada no salão, seguida de grande número de auxiliares. E, como sempre, veio até nós bondosa e acolhedora. Estimava sobremaneira a expedição e devotara-se carinhosamente aos recém-libertos. Em vista disso, cercava-nos de atenção pessoal e direta, naquele momento de maravilhoso adeus. Assumindo a posição de orientadora dos trabalhos, exortou-nos de modo comovente à fiel execução da vontade divina, comentando a beleza das obrigações da fraternidade que se entrelaçavam no universo, fortalecendo a grandeza da vida. Por fim, saudando individualmente os recém-desencarnados, recomendou a Adelaide pronunciasse ali a oração de graça que faria acompanhar o hino de reconhecimentos que ela, Zenóbia, nos ofertaria em sinal de afetuoso apreço. Adelaide levantou-se em meio de profundo silêncio e orou fervorosa e comovida. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por essa hora de paz, intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios.
Vacilantes e frágeis como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos amparam até ao fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Tu, carinho, santidade, seguiu-nos passo a passo em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e, não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos, ainda nesta retirada da velha Babilônia, de nossas paixões amargurosas e milenárias. Quase sufocada de emoção, a missionária fez reduzido silêncio para conter as lágrimas. Continuou: Nada fazemos por merecer a assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos, vezes sem número, dando passo aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedemos a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos ao trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante da nossa personalidade liberta. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde, vazio agora das abençoadas preocupações que o nutriam na crosta terrestre. Recebe o Mestre como demonstração de confiança e teus discípulos pequeninos e enche-os de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos a tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura das tuas bênçãos, mas, se nos deste proteção e consolo, não nos retirastes o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos, por compaixão, a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionastes na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retiramos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão das tuas bênçãos eternas. Então vocês veem que até os espíritos, um pouco melhor que a gente, reconhecem os erros e sabem que fizeram os erros, né? Mas arregaçam as mangas e vão para o trabalho, né? Adelaide fez nova pausa, enxugando o pranto de emoção, enquanto a seguíamos sensibilizados, e prosseguiu. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários, que nos estenderam mãos amigas nas últimas dificuldades da moléstia depuradora, deixa que te roguemos amor, auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te represente o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desvairados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis, para que continuem revelando o benefício e a luz da tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviaremos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta, nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras para sempre. Assim seja. Fim da prece comovedora, a irmã Zenóbia veio abraçar Adelaide, extremamente sensibilizada, e logo após, reassumindo o lugar, recomendou aos auxiliares ajudassem-na no formoso cântico de agradecimento ao círculo terreno que os irmãos libertos acabavam de deixar. Imergindo-nos num dilúvio de vibrações
cariciosas que nos arrancavam lágrimas de suaves emoção, iniciou ela própria o hino de indefinível beleza. Então vamos ver aqui. Ó terra, mãe devotada, a ti nosso eterno preito, da gratidão de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Quando errávamos aflitos, no abismo das sombras densa, reformaste-nos a crença, no dia renovador. Envolveste-nos bondosa, nos teus fluidos de agasalho. Reservaste-nos trabalho, na divina lei do amor. Suportaste-nos sem queixa, o menosprezo impensado, no sublime apostolado, do termo e infinito bem, em resposta aos nossos crimes, abristes nosso futuro, desde as trevas do chão duro, aos templos de luz do além, em teus campos de trabalho. No transcurso de 1000 vidas, saramos negras feridas, tivemos lições de escola, nas tuas correntes santas, de amor e renascimento. Nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol. Agradecemos-te a bênção, a vida que nos empresta, teus rios, tuas florestas, teu horizonte de anil, tuas árvores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes, do campo primaveril. Agradecemos-te as dores, que generosa nos destes, para a jornada celeste. Na montanha de ascensão, pelas lágrimas pungentes, pelos pungentes espinhos, pelas pedras do caminho. Nosso amor e gratidão, em troca dos sofrimentos, das ânsias, dos pesadelos, recebemos-te os desvelos, de mãe, de crentes e incrédulos. Sê bendita para sempre, com tuas chagas e cruzes, aflição que produzes, são alegrias nos céus. Ó terra, mãe devotada, a ti nosso eterno preito, de gratidão, de respeito, na vida espiritual, que o Pai da graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza, no teu seio maternal. É bem bonito, né? Quando sou derradeira nota do hino, repassado de misterioso encanto, olhos nevoados de lágrimas, trocamos com Zenóbia carinhoso abraço de adeus. Nós outros, os da expedição socorrista, tomávamos o recém-liberto pelas mãos, imprimindo-lhes energia para a subida prodigiosa, cercados de amigos que nos seguiam, alegres e venturosos a caminho das zonas mais elevadas. Estranho e indefinível júbilo nos vibrava no peito, empolgado de vigorosa esperança, e depois de atravessar os círculos de baixo padrão vibratório, em que se localizava o Instituto de Fabiano, ganhamos região brilhante e formosa, coberta pelo céu faiscante de estrela, saudando-nos de muito longe o astro da noite. Apareceu em maravilhoso plenilúdio, emitindo raios de doce e esvanecente claridade, que depois de nos iluminar o caminho, numa pulcritude de sonho, desciam céleres para a crosta terrestre, espalhando entre os homens o convite silencioso à meditação na gloriosa obra de Deus. E assim nós terminamos o livro. E aí, pessoal, gostaram? Tem bastante lição, né, aqui nesse livro. E a gente tem que lembrar, né, que um dos filmes que eles estão produzindo vai falar da irmã Zenóbia, né, o amor entre ela e o padre, como é que era o nome do padre? Eu não lembro agora o nome do padre, que era o amor dela, né? Então vai ser o filme que eles estão produzindo. Então, bem, eu acho que esse livro foi bastante interessante porque fala de uma certa forma dos desencarnes
daqueles que conhecem a doutrina e daqueles que não conhecem, né? E mesmo assim, aqueles, ele deu exemplos, né, de que mesmo que a gente conheça a doutrina, na última hora a gente pode fraquejar, né? Foi o caso lá do Cavalcante, né? E casos em que o espírito nem era, mas era religioso, mas não era espírita, ele foi numa boa, né? Então são casos que a gente tem que guardar bem, porque pode acontecer com a gente também, né? O livro que a gente vai começar, eu preciso fazer um pouco de hora, né? Porque ainda é muito cedo, né? E no mundo maior, eu vou ler aqui um trechinho aqui, ó. Nesta obra, André Luiz focaliza aspectos da vida no mundo espiritual e da comunicação entre seres desencarnados e encarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico. O autor espiritual fornece esclarecimento sobre as causas do desequilíbrio da vida mental e apresenta os correspondentes tratamentos espirituais. Sob forma romanceada, analisa temas como aborto, epilepsia, esquizofrenia, mongolismo, destacando o socorro imediato prestado aos necessitados pelos trabalhadores invisíveis, que enviam o quanto possível a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais, né? Então, é um livro que a gente vai aproveitar bastante. Eu vou ler aqui o que o Emmanuel recomenda sobre o livro, né? Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Tudo, né? Olha, dos quatro cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, precedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constituiu-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens complexos. Atravessaram o mar magno da humanidade em contínua experimentação. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda sorte, deparando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam à indébita condição de eleitos da providência, que, cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intermínio tormento para os outros. Quando, perdidos nos intricados meandros do materialismo cego, fiavam sem justificativa que no túmulo se lhes encerraria a memória, e se, filiados a escolas religiosas, raros, executados, contavam levianas e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagens tão diversas? Perante a suprema justiça, o malgache e o inglês fruem dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos.
Como avaliar por bitola única recipientes heterogêneos? Considerando, porém, a nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo Pai? E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes? Seu dicionário divino inscreve à letra de fogo as palavras regeneração, amor e misericórdia. Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que ele mesmo, de sua parte, desesperaria? Glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no caráter escuro da negação? O selvagem que haja eliminado os semelhantes a flechadas teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que facilitam o europeu supercivilizado que extermina o próximo à metralhadora? Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança, infindável tão somente pelo batismo simbólico, ou graças a tardios arrependimento no leito da morte? A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de artifício. Quer dizer, os dogmas, né? A gente pode lembrar que o Espiritismo não tem dogmas, né? A Igreja tem uma série de dogmas, por exemplo. E se mera obra de arte humana, cujo termo é bolorenta palidez nos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada, que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias imarcessíveis? Vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Iludidos na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados, contavam com preeminência pessoal, sem nenhum testemunho de serviço e distantes do trabalho digno, em um céu de gozos exuberante de conforto melífico. Preferiam a despreocupação das galerias em beatitude permanente, onde a grandeza divina se limitaria a prodigiosos espetáculos, cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores, convertidos em jograis de vestidura brilhante. A missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade. Riquezas imperecíveis em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição da sabedoria e do amor. Para isso, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, onde se adquiram lotes de vil preço e ordinárias asas de cera. Somos filhos de Deus em crescimento, seja nos campos de força condensadas, quais as da luta física, seja nas esferas e energias sutis, quais as do plano superior. Os ascendentes que nos presidem, os destinos, são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça, a seguir-nos de perto a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem de que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante são característicos imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Os companheiros que compreendem
na experiência humana a escalada sublime, cujos degraus há de vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro, quer dizer, o André Luiz, né, interessado no servir por amor. Sabem que eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos desígnios divinos. Todavia, os crentes do favoritismo preso às teias das velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal procurarão descontentamento e perplexidade. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, quando, para eles, tanto para nós. Emmanuel, 25 de março de 1947. Bom, então, esse é o prefácio do livro, né? E a gente vai começar daqui a 15 dias. Bem, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente pode encerrar, né? Que ainda faltam 6 minutos e eu não vou ler o primeiro capítulo, porque eu já estou com a garganta já meio estropiada, né? Aí vamos pedir para a Bia chamar a segunda parte. Nós estamos continuando aquelas considerações do, 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 aquelas considerações do Haroldo, né? E vamos seguindo em frente. Bom, então, pessoal, se ninguém tem mais nada para comentar, eu desejo aí uma boa noite, uma boa semana para todos. A gente se vê. Roberto, Ô, Marisa, fale. deixa eu só tirar uma dúvida. Esse novo livro que você vai começar é em um mundo No mundo maior, é maior, isso? no mundo maior, tá? Do Tá, André Luiz, tá, joia. tá? Obrigada. E, bom, é isso aí, pessoal. Então, uma boa semana para todos e a gente vai se vendo aí. Feito? Vê se não desaparece, né, Leila? Certo. Estou por aí. Tá bom, legal. Bia, você chama a próxima? Vamos sim, só lembrando, Roberto, que fugiu aí para você. É uma série do Haroldo Dutra Dias, que fala sobre Jesus, sobre Isso. as principais características morais de Jesus. Legal. Então, é uma série chamada Jesus, Modelo e Guia. E aí ele vai pegando as principais características de Jesus e vai aprofundando. Muito legal. É muito Quem bom, hein? quiser É meio que participar, imperdível. sim. E, Nosso modelo, né? e por falar nisso, eu recomendaria para vocês que no sábado a gente sempre coloca lá no sábado o da Mansão do Caminho, né? Que eles fazem 1 hora de estudo, né? No sábado. Eu coloquei aí no nosso grupo e eu recomendaria que vocês dessem uma olhada, porque tem uma empresa que, sobre a orientação da própria Mansão do Caminho, fez um vídeo em inteligência artificial abordando os espíritos de Alcione, que são os espíritos que vão reencarnar na Terra. Um negócio fantástico. É 17 minutos. Eu recomendaria que vocês dessem uma olhada nisso aí. Feito? Muito bom, então, pessoal. Então, uma boa noite para todos. E estou só esperando a Bia nos chamar na próxima aí. Já, boa noite. Tchau, Boa noite. Boa noite. Leila, Vivi. Boa noite. Tchau, Valéria. Boa noite.